Fala galera, hoje no Resumindo Animes, vamos montar um especial com todos os vídeos sobre a primeira temporada de Tenku Shinpan aqui do canal. Um anime sobre figuras lunáticas mascaradas, que perseguem várias pessoas no topo de arranha-céus. E como de costume nos especiais do canal, nesse vídeo faremos um jogo, onde iremos colocar duas palavras em momentos diferentes do vídeo. Por exemplo, vai ter em um momento do vídeo escrito uma palavra em alguma parte aleatória da tela, e as duas pessoas que comentarem primeiro ganharão um gift card de sua escolha no valor de R$50 cada. E lembrem-se, cada palavra vale um gift card. E você só poderá ganhar um, então teremos dois ganhadores e não vale editar o comentário, hein? Boa sorte e fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. Começamos escutando um grito, então vemos um homem com uma katana que acabou de finalizar alguém. Seu rosto está coberto por uma máscara branca com um sorriso e respingada de sangue. Logo após, vemos vários edifícios, com uma menina tentando ligar desesperadamente para seus pais, porém não conseguindo. Então ela recebe uma ligação de seu irmão. Yuri, ao ouvir seu nome, fala com Rika em prantos e diz que não entende onde está ou como foi parar na cobertura daquele arranha-céu. Rika pede para sua irmã se acalmar e a encoraja dizendo que ela conseguirá permanecer forte. Rika explica que o mundo ao seu redor é real e não um sonho ou uma ilusão. Ele cita que já verificou que o acesso ao térreo é impossível, pelo fato das paredes impedirem a passagem, e também por não haver nenhum elevador. O único acesso entre os prédios é por meio de pontes suspensas. Nesse momento, Yuri ouve um grito de medo. Ela olha para o prédio vizinho e vê uma mulher correndo desesperada de uma figura mascarada, com um taco de beisebol ensanguentado. Yuri fala com Rika sobre o que está acontecendo. Ele revela que a verdadeira intenção dos mascarados não é matar, mas sim causar desespero nas pessoas perseguidas. Logo em seguida, Yuri vê a mulher se aproximar de uma abertura na grade e com um rosto eufórico, ela se joga da beirada do arranha-céu de encontro ao chão. Yuri, perplexa com a cena, não percebe um vulto nas suas costas. Seu irmão pelo celular pede que ela tome cuidado e que de alguma forma iria encontrá-la. Ao pedir que Yuri olhasse o prédio mais alto ao longe, ela é surpreendida por um grande homem mascarado com uma katana. Ele desfere violentamente um golpe, fazendo Yuri cair e derrubar o celular para longe. Rapidamente, o homem percebe onde caiu e o destrói com a ponta da katana, e o joga de cima do prédio. Vendo-se sem saída, ela corre para uma ponte suspensa. Ao começar a travessia, ela anda devagar com medo, pois a ponte se mexia muito. Logo ela indaga se tudo aquilo não era apenas um sonho e se não acabaria se caísse dali. Seu medo aumenta quando vê um mascarado na ponte indo atrás dela. Yuri cria coragem ao lembrar das palavras do seu irmão de que iria encontrá-la. Ela passa a ponte rapidamente, mas ao chegar do outro lado, é pega pelas costas e lançada ao chão bruscamente. Yuri imagina que agora seria seu fim, mas ela é salva por um policial que acerta vários tiros no mascarado, fazendo ele cair do prédio. Ele pergunta se ela está bem, e logo aparece mais um policial, revelando ser o companheiro do primeiro. Yuri fica mais calma por não estar mais sozinha. Então, eles se aproximam do local onde o mascarado foi atingido. Um deles olha na beirada e seu suposto aliado o empurra, fazendo-o cair do arranha-céu. Com a katana do mascarado em mãos, ele olha para Yuri com um rosto perverso, e diz ser uma oportunidade única estar sozinho com uma colegial. Enquanto ele comenta de sua loucura, vemos o mascarado de terno em outro prédio. Ele está apreciando um cigarro enquanto visualiza a cena, e podemos ver um rifle ao seu lado. Voltando a Yuri, o policial maldoso está ameaçando a garota. Porém, no momento crucial, é mostrado que o homem mascarado estava vendo tudo pela luneta do seu rifle. Ele atira e o projétil pega na têmpora do policial com a katana. Yuri, vendo a situação, sai correndo para fora do alcance. O mascarado tenta acertá-la, mas erra, pois Yuri se esconde atrás de uma parede. O policial que foi atingido se rasteja para a proteção onde Yuri está. Ao ver o estado do homem, ela deduz que os mascarados realmente não matavam. Mas após o mesmo receber mais um tiro do sniper, ela conclui que se as pessoas não demonstrassem a intenção de finalizar suas vidas, os mascarados fariam isso acontecer com suas próprias mãos. Yuri arrasta o corpo para sua direção e vasculha suas roupas em busca de alguma coisa para se proteger. Ela queima a carcaça e sai determinada a sobreviver, mesmo que para isso tenha que usar outros para se proteger. Voltamos para o sniper, que retira do bolso do seu paletó uma foto da garota onde estava gravado, de Yuri para o meu irmão. Após aquilo, a menina se encontra olhando para uma figura feminina mascarada com roupa de empregada que está em outro prédio. Ela olha Yuri de forma despreocupada. Yuri considera ser uma oportunidade de treinar sua mira, mas logo se assombra por ter tido esse pensamento. Enquanto ela cogita agir, a mascarada se afasta do parapeito e, em um movimento rápido, dá meia volta, se inclina e corre se lançando para onde a menina está. Yuri fica impressionada e começa a fugir, mas a mulher ainda a acerta com uma foice de cabo curto, rasgando sua saia com um rápido movimento. Ela cai no chão e tenta atirar algumas vezes, mas erra. A garota percebe que estava sendo analisada pela mascarada e começa a andar de costas para a beirada, falando que irá pular dali. Em um ato simulado, estando já na beirada do outro lado do parapeito, ela pula enquanto fala de seu irmão. A figura feminina anda em direção ao local onde a garota saltou para confirmar o que aconteceu. Ao olhar, ela é surpreendida com a menina apontando a arma de uma sacada abaixo. Yuri atira, acertando em cheio o rosto da mascarada. Após aquilo, ela sobe por uma escada para a cobertura e percebe que a mulher ainda está viva, e que sua máscara se partiu na metade do rosto.
Ao se aproximar, a mulher pede, de forma desesperada, que ela não se aproxime. Ela começa a explicar que pode matá-la, pois ainda está sendo controlada e que fará o que o comando ordenar. Ela então se afasta, enfatizando para que nunca olhe no interior de uma máscara. Uma voz com aspecto robótico sai do interior da máscara, ordenando que a mulher pule, pois o código foi danificado. Com muita tristeza e derramando lágrimas, ela deseja a Yuri que ela encontre o seu irmão. Então se lança para a base do edifício. Yuri dá sinais de loucura e enxerga uma projeção fantasmagórica do homem que ela incendiou. Após um tempo sentada, ela se levanta determinada a compreender melhor aquele mundo e entende que os verdadeiros inimigos não são os mascarados, mas sim o comando que dá as ordens a eles. Então ela sai dali levando a foice de cabo curto. Andando alguns passos, Yuri se sente faminta. Misteriosamente, encontra uma bolsa perto de uma ponte. No interior, ela encontra comida e uma pistola 9mm com silenciador. Ela se levanta e avista um prédio conectado por 3 pontes suspensas. Ao iniciar sua travessia na ponte, em direção ao prédio, é surpreendido por um helicóptero. Ao sobrevoar perto da ponte, os ventos criados pela aeronave fazem com que a estrutura da ponte chacoalhe, rompendo então um cabo onde Yuri está. Ela, em um momento de tensão, pensa se irá morrer. Com bravura, Yuri usa a foice para segurar na extremidade da ponte, fazendo-a voltar à posição original. A garota entra no prédio, então em um corredor ela se assusta com uma mulher no chão, ensanguentada e atingida por balas. Yuri percebe um papel no bolso do blazer da mulher. Ela pega e lê. Ali diz sobre um serviço de resgate via helicóptero, com vaga para uma pessoa. O helicóptero esperaria no topo daquele edifício. Mesmo parecendo uma armadilha, ela decide ir, quando ouve 2 disparos e uma voz nervosa de um homem. Ao chegar ao local, da posição que ela está, ela vê um homem machucado e sentado no chão olhando fixo para frente. Quando vai ajudá-lo, percebe não ser um mascarado, mas uma garota loira de uniforme escolar. A garota está apontando uma arma para o homem no chão. Yuri se prontifica e atira, derrubando a arma da mão da garota. Ela se vangloria do seu talento nato. A garota loira, entendendo a situação e com um sorriso maldoso, saca uma faca e finaliza o homem no chão. Yuri fica horrorizada com a cena, enquanto a garota loira diz que mesmo ela vindo ali para ajudar, precisava eliminá-la, já que o helicóptero levaria apenas uma delas. Ela conclui dizendo que é humano contra o mundo naquele reino. Yuri chora e diz que não quer participar de algo assim. A garota loira então acha melhor deixar para outro momento aquele duelo. Yuri, ao lembrar de seu irmão, conclui que não está preparada para deixar aquele mundo, e que não seguirá as regras de matanças. Então, ao começar a falar, é interrompida pelo sniper nas sombras. Yuri corre e pula na frente da garota. As duas vão ao chão e se escondem. No esconderijo, a garota loira se surpreende pela menina ter arriscado sua vida para salvá-la. Yuri pergunta o nome da garota e ela revela ser Mayuko Nisei. O sniper, com atenção no corredor, atira na faca que ficou caída no chão. A bala atinge o alvo e é refletida, atingindo a parede no esconderijo das garotas. Ambas ficam impressionadas e assustadas com as habilidades do sniper. Mayuko, em um momento de reflexão, revela ter conseguido se adaptar rapidamente àquele mundo, pois desde pequena já era rodeada por inimigos. Mesmo relutante, e ao lembrar de que Yuri a salvou, ela decide ajudá-la. Ela sobe as escadas, pois Mayuko diz ter uma carta na manga. O sniper sai da onde está e se direciona para as escadas. Antes que ele pudesse subir, uma granada cai dos degraus e explode. As meninas descem as escadas, verificando que a janela do corredor está destruída, e no chão está um chapéu e vestígios de sangue. Yuri agradece a Mayuko por ter usado sua última arma e completa dizendo que ela é uma boa pessoa. Então Yuri pega o chapéu no chão e vem a lembrança do seu irmão. Mayuko a toca e pergunta sobre o helicóptero. Yuri confirma que ela pode ir, mas que se ela retornasse, não deixasse de entregar aos seus pais a sua carteira de estudante. Ao se despedirem, Yuri se volta para perguntar se ela possui um celular. Mayuko retorna e coloca a mão em sua boca. No silêncio, ouvem a aeronave decolar e correm para alcançá-la. Um pouco depois, nos é mostrado encostado em uma parede o sniper. Sua máscara está trincada e sua roupa está abarrotada. Após isso, Yuri e Mayuko estão subindo as escadas e ao chegar ao topo, o helicóptero já iniciou a decolagem. Yuri, em um acesso de raiva, mira sua pistola e atira, acertando na barriga da aeronave. Mayuko fala que isso não adiantará, pois são as regras daquele mundo. O helicóptero se afasta e Yuri atira novamente, fazendo a aeronave retornar. Então, parado no ar, uma porta se abre, revelando um homem com uma roupa militar e com um rifle automático nas mãos. Ele atira nas garotas e sai rapidamente logo em seguida. Depois disso, Yuri se desculpa para Mayuko, que diz não haver problemas e completa dizendo que talvez não quisesse voltar para o mundo real. Yuri se afasta determinada e diz que o helicóptero é o ponto fraco daquele mundo, e que pela forma como eles reagiram, é fato dizer que aqueles que comandam esse mundo ficaram desesperados. Ela então, com um olhar definido, decide se comprometer a encontrar aliados, tomar o helicóptero e por fim aquele mundo de terror. Em um momento de cansaço, Yuri cai ao chão, sendo apoiada por Mayuko, que pergunta se ela está bem. Agora é mostrada uma porta e a silhueta de uma pessoa tomando banho. Debaixo do chuveiro, revela-se ser o sniper. Ele retira a máscara, mostrando que a parte interna é esverdeada. Em seguida, ele está se vestindo e saindo daquele cômodo. Então, andando por um corredor, ele diz ter recuperado um pouco o controle da sua mente, e assimila ser por causa da
rachadura na máscara. Logo em seguida, surge um mascarado com um machado, vindo da direção oposta. Após passarem lado a lado, o homem do machado se vira, executando um ataque. O sniper contorna e prontamente atira. Sua bala é desviada pela face do machado do seu atacante. Rapidamente, o sniper recarrega e se volta atirando na boca do mascarado. O sniper então percebe que será atacado por estar com a máscara rachada, mas não se preocupa e continua caminhando. A seguir, nos é mostrado um flashback. Yuri está na janela, olhando para o lado de fora. Ela toma consciência que tudo ocorreu após olhar para uma torre 2 vezes mais alta que a Skytree, que para quem não sabe é a segunda maior torre do mundo, localizada em Tóquio, no Japão. Na lembrança, ela estava na carteira em sua sala de aula, e no momento seguinte no terraço de um prédio. Após isso, vemos Yuri despertando. Ela se vê sem a presença de Mayuko, e percebendo que suas coisas estão encostadas em uma parede. Ela veste as botas que estavam ali e lembra ser da mulher que estava caída nos andares abaixo. Yuri, ao ver sua situação, pensa que Mayuko se foi e levou a arma consigo, deixando-a sozinha novamente. De repente, Yuri avista o mascarado do outro lado de uma ponte e assustada sai correndo. Vemos agora Mayuko, que está saindo de um banheiro com a arma em sua cintura. Ela se espanta por não ver Yuri no corredor. Voltamos para Yuri. Já na ponte, ela se mostra assustada com a escuridão que está abaixo de si, e diz não ser pior que o momento que quase caiu. Ela então olha para trás e vê o mascarado esguio, acompanhado por mais 2 mascarados, um homem forte e uma mulher com tranças duplas. Yuri corre, a mascarada segue atrás dela. Ao dar alguns passos, seu pé cai em falso, ficando pendurada na ponte. O mascarado esguio se aproxima dela e usa suas garras, fazendo com que ela caia da ponte. Yuri se prontifica e atira, mas ao pressionar o gatilho, a arma não funciona como deveria. Então, em desespero, ela se volta para concluir o percurso da ponte, com os mascarados vindo em sua direção. Já estando do outro lado, ela tropeça, sendo encurralada pelos seus perseguidores. Mayuko então aparece e dispara contra eles. O homem esguio usa seu companheiro como escudo. Mayuko fica sem munição, e em um ataque repentino do mascarado, ela arremessa a arma em sua direção, que rapidamente desvia. Ele então lhe inflige um ataque com suas garras. Logo após aquilo, o esguio olha para trás e Yuri atira, revelando que Mayuko, no momento do ataque, lançou a pistola para ela, pois sabia que havia cartuchos em sua mochila. Logo em seguida, Yuri retira a máscara do homem caído no chão. Ele responde a Yuri que olhar para o interior da máscara é como estar em um sonho, onde se passa a seguir as ordens mesmo sem sua vontade. Yuri indaga que retirando a máscara voltaria ao normal. O homem rebate dizendo que é como se invadissem seu cérebro. Yuri pergunta qual é o objetivo do comando, e antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, uma voz robótica, seguida de raios esverdeados, ordena que ele acabe com aquilo. O homem então morde a própria língua para se finalizar, fazendo Yuri se perguntar em que mundo elas estavam vivendo. Momentos depois, Mayuko e Yuri apertam as mãos como confirmação da aliança de ambas. Mayuko rebate, dizendo que poderá traí-la se algo perigoso acontecer. Após isso, Yuri pega as máscaras que restaram da batalha anterior e as quebra. Logo em seguida, Mayuko revela ter um celular, que causa inquietação em Yuri, que pede o celular emprestado. Um pouco depois, vemos o sniper segurando a foto da garota e indicando conhecer o irmão dela. Voltamos para Yuri alegre, conseguindo ligar para o seu irmão, que pede para que ela se acalme. Após algumas informações, Rika entende onde está sua localização, deixando Yuri muito feliz. Um pouco depois, seu irmão pede que ela finalize Mayuko, e ao simular nos pensamentos aquele ato, diz com firmeza que o mataria se continuasse a falar assim. Rika então compreende a determinação de sua irmã e diz que a ajudará em seu plano de roubar o helicóptero e fazer novos aliados. Ele conclui explicando mais alguns detalhes. Terminando a ligação, Yuri entrega o celular a Mayuko e na sequência lhe dá um abraço, se desculpando por ter imaginado algo errado sobre ela. Passamos então para um mascarado no chão, ao lado de um corpo. Logo aparece um garoto colegial que, ao ser atacado, atinge o martelo na cara do mascarado. Ele se apresenta como Rika, irmão mais velho de Yuri. Rika finaliza o mascarado desferindo vários golpes brutais com seu martelo. Ele então diz que para sobreviver foi necessário decidir matar os mascarados e conclui dizendo que não será o mesmo irmão que Yuri encontrará. Rika encontra 2 aliados que estavam à sua procura. Ele lhe diz que se afastou para falar com sua irmã. Então, como um raio, uma bola raspa sua face e atinge a parede, atingindo antes o lado direito do crânio do seu aliado. Nos é mostrado um arremessador de beisebol mascarado, lançando bolas de canhão. Rika e seu amigo fogem em pânico. Logo após, eles encontram uma porta de emergência, que ao abri-la, logo revela ser falsa, deixando-os sem saída naquele corredor. Após um tempo, Rika começa a refletir sobre as personalidades das pessoas com máscaras, e a partir da observação de como o arremessador mascarado segue as regras do beisebol, mesmo tendo sua mente controlada, ele conclui que parte da mente que não é controlada se manifesta através de suas personalidades pessoais. Um pouco depois, o mascarado aparece, e Rika
como em um jogo de beisebol, provoca-o para lançar a bola de canhão, para evitar de ser acertado. O mascarado lança, fazendo um strike perfeito. Ambos percebem que não tinham chance contra ele, e ao observar o homem cansado, Rika grita por Okihara, que atira contra a luz do corredor, deixando tudo escuro, e lançando o capacete como distração. Em sequência, Rika aparece e lhe acerta um poderoso golpe, quebrando a máscara. O mascarado o agarra e diz que naquele nível ele nunca se tornaria Deus, deixando o garoto confuso. E após o arremessador falar mais um pouco sobre o assunto, ele é finalizado por Okihara. Rika então começa a se questionar sobre o que significaria isso de virar Deus, e logo, ele e o menino saem dali rapidamente. Logo ao se afastarem dali, uma figura feminina surge na porta, e diz que o caminho para se tornar um deus é explorar todo aquele mundo com cautela. Voltando ao Sniper, vemos um flashback do encontro dele com Rika, o que o faz lembrar que precisava resolver isso com ele. Logo, o Sniper está em uma ponte, buscando saber por que está tão obcecado com o irmão de Yuri. Após uma dor vindo da máscara, ele apenas diz que irá priorizar sua vida até o confronto dos dois. Voltando para Rika, que após prestar o devido respeito ao seu amigo morto, pega sua espada de lâmina curta. Após isso, ele anda em uma ponte e logo atrás vem Okihara. Ao terminar a travessia e com um olhar determinado, ele diz que acabará com aquele mundo com suas próprias mãos. Passamos agora para Mayuko e Yuri, que após se limparem em uma torneira na cobertura, se preparam para dormir. Enquanto isso, o Sniper está atirando em alguém. Após isso, ele explica que mesmo tendo recuperado um pouco da memória, ainda estava em conflito com o código, que continuava ressoando comandos em seu cérebro. Em um momento de abalo por causa das lembranças, ele é surpreendido por uma menina, que o faz prontamente apontar o seu rifle. Em um momento de tensão e com um dedo no gatilho, um comando na máscara fala ser desnecessário a ação de causar desespero, pois a garota alcançou um nível próximo de Deus, e que os anjos não deviam interferir. Passamos então para Mayuko dormindo e Yuri ficando de vigia. Ela se prontifica ao perceber a aproximação de um mascarado com uma mochila nas costas. Ele chega calmamente e derruba a mochila próximo de um banco. Já o Sniper exige uma explicação do último comando, e a máscara lhe explica que aquele reino era uma instituição para criar um deus, e naquele mundo, os anjos são os que usam as máscaras, e que tem por objetivo aproximar os humanos de ser um deus. Relutante, o Sniper abaixa seu rifle. Depois disso, a menina revela estar perdida, e ao se emocionar pelo mascarado falar com ela, revela ser Kuon Shinzaki. Agora vemos Mayuko despertando de seu sono, procurando por Yuri, que aparece e logo lhe mostra os suprimentos da mochila. Ao encontrar uma faca, Mayuko com um rosto eufórico se oferece a carregá-la, e Yuri diz não ter problema. Passamos agora para Rika, que está no terraço, sentado no chão, e com o celular na mão. Ele então inicia uma ligação para sua irmã, que é atendida por Mayuko. Eles ficam calados por um pouco de tempo, mas logo, Rika começa a conversar, perguntando de sua irmã. Mayuko diz que ela adormeceu. Rika, então confiando na garota, repassa os planos com ela. Ao mesmo tempo e ao longe, vendo em seu binóculo, está um mascarado com roupa de cozinheiro, que ao observar Mayuko, diz que ela será o ingrediente perfeito, segurando o serrote com uma lâmina longa. Concluindo a ligação, Rika diz que conta com Mayuko para cuidar de Yuri. Passamos agora para Shinzaki, atravessando uma ponte juntamente com o Sniper. Até que ele se lembra que ela comentou sobre não querer ficar sozinha, e pediu para o Sniper lhe fazer companhia. O homem havia negado, dizendo que tinha suas obrigações, mas ele acaba lembrando que conhecia duas garotas, e promete levar Shinzaki até elas para criarem uma aliança. Em um momento cômico, Kuon repreende o Sniper, por chamá-la apenas de mulher, sem se referir ao seu nome. Ao ouvir dela como deveria chamá-la, o Sniper diz que usar seu nome seria patético, e completa a chamando novamente de mulher. Após isso, voltamos para Yuri, que se preocupa se encontrará apenas prédios vazios. Logo, ela é animada por Mayuko, que consolada a chama de irmã. Mayuko reflete sobre seu passado infeliz, e pela oportunidade de encontrar a felicidade naquele mundo. Ao se aproximar do parapeito do prédio, é surpreendida pelo mascarado cozinheiro, que a pega pelo braço e a lança para fora, sendo pega novamente pela canela. Yuri percebe que algo aconteceu. Mayuko agora se encontra em uma sala, onde foi jogada ali pela janela. Ela está com a figura psicótica do mascarado. Buscando escapar, ela diz que irá pular pela janela, imaginando que ele não irá persegui-la. Mas ele revela que sua máscara veio com defeito e consegue manter sua vontade, mesmo ouvindo os comandos. Ele então lança cabeças em cima dela e se aproxima lentamente. Mayuko, em choque, é então ameaçada com um serrote em seu pescoço. Antes que pudesse fazer algo, o mascarado leva uma sequência de tiros, vindo da janela onde Yuri se pendurou para ajudar sua amiga. Então, ela joga a arma para Mayuko, que já na janela viu o homem se levantar, e em um movimento rápido desfere um corte em seu pescoço, e mais uma sequência de golpes com a faca. Logo após isso, Mayuko se encontra com Yuri no corredor, que rapidamente mostra um cartaz colado na parede, que em um trecho diz sobre a procura de aliados para criar o deus e acabar com tudo aquilo. Yuri fica bastante entusiasmada, mas logo após a suspeita de Mayuko, reflete sobre o assunto. Logo, Yuri convence Mayuko a prosseguir para o prédio mencionado no cartaz. Ela diz que será uma boa oportunidade para conseguir novos aliados e que valerá o risco. Passamos agora para o Sniper,
Sniper e Shinzaki, que estão olhando o mesmo cartaz, que faz o mascarado suspeitar, mas lhe causa uma certa curiosidade, pela palavra Deus estar escrita ali. Então, os dois decidem prosseguir para o local também. Logo em seguida, vemos o mascarado sentado em um sofá, dando uma pausa para que a menina tomasse banho. Com permissão da garota, ele olha as fotos no celular dela, e após um tempo, se espanta com uma foto de um cartaz. Voltamos em Mayuko e Yuri, andando em um corredor e chegando em uma sala. Elas encontram uma pessoa em pé, que se vira revelando ser um mascarado. Então, antes que pudesse agir com a sua pistola, Yuri recebe um ataque de arma de choque, que a faz cair, enquanto Mayuko é segurada por alguém. O mascarado retira sua máscara, revelando que a parte interna estava coberta por fitas, evitando o controle da mesma. Ele revela que entre as máscaras há aquelas chamadas de tesouros, que ao encontrá-las, lhe transformam em algo próximo de Deus, e queria testar aquela em Yuri. Antes que algo pudesse ser feito, uma figura de macacão em capacete chega no recinto, e com um golpe rápido com os punhos, explode o crânio do que estava na porta segurando Mayuko. Olhando atentamente através do capacete, demonstra ser um mascarado, que com passos ligeiros, mata todos os homens ali. Yuri, já recuperada, se levanta para enfrentar o intruso, e em um momento de muita tensão, vendo que não havia outro jeito, Mayuko então coloca a máscara. Voltamos para o salão onde Mayuko está agora eufórica, fazendo Yuri se perturbar e o mascarado ficar confuso e apreensivo. Então por um momento, Yuri aponta a pistola para atirar em Mayuko, mas se contenta em saber que não irá conseguir. Em um salto rápido, Mayuko vai para cima de Yuri, e em um momento de surpresa, desfere um golpe no mascarado, lhe cortando o braço esquerdo. Após um golpe do mascarado, sua máscara se quebra, e logo em seguida explica para Yuri que conseguiu a máscara pegando do homem cozinheiro, que conseguia agir por conta própria, mesmo com o uso da máscara. Ela então conclui que arriscou tomar os poderes da máscara e não sofrer a lavagem cerebral. O mascarado avança, e Mayuko desvia de seus socos rápidos, que não seria possível sem um poder que agora possuía. Chegando então ao final do confronto, em um momento de distração, criado por Yuri, Mayuko desfere um golpe profundo no flanco esquerdo do mascarado. Após isso, a menina retira a máscara do homem, que em suas últimas palavras pede para que ponha um fim naquele reino ingrato e morre. Logo após isso, Yuri se aproxima de Mayuko e lhe pede desculpa por ter desconfiado dela. Ela rebate dizendo que não lhe explicou antes de agir, então estava tudo bem. Em seguida, elas são surpreendidas na porta por alguém com uma lança. O homem se chama Sachio Tanabe e diz estar ali para matar pessoas próximas de Deus. Mayuko então, demonstrando sua força, corta a face do machado com a faca. Sachio fica surpreso, diz que aquilo é poder de um mascarado, e ao olhar atentamente para Yuri, deduz que ela é capaz de controlar as pessoas com máscaras. Então ele se ajoelha e explica que possui aliados, mas ao encontrar um homem ao lado de uma garota com máscara, todos foram mortos. O homem se chamava Kazuma Ohara, que disse ser uma pessoa próximo de Deus, e que conseguia controlar um anjo ou um mascarado por vez. Sachio fala que decidiu viver em troca de ajudar o mascarado a matar as pessoas próximas de Deus, mas já que não aguentava mais, pede ajuda às garotas. Yuri aceita, pois poderia saber mais de como acabar com aquele mundo. Ela pega o celular e liga para o seu irmão. Passamos para o Sniper e Shinzaki subindo as escadas. O mascarado se prontifica a ficar na frente da garota, por quase ver as suas roupas de baixo. Eles ouvem a voz de Yuri, revelando estarem no mesmo andar. Momentos mais tarde, o Sniper diz para Shinzaki não ser mais necessário estar juntos, mas ela se entristece em uma cena cômica. Tentando demonstrar que conseguia controlar os mascarados, ela aponta para um lado e o Sniper olha para outro. Voltando para o trio, vemos que eles estão frente a frente de Kazuma. Eles pedem para que In os ataque. Em um encontro da espada de In e a faca de Mayuko, inicia-se uma batalha. Em um momento de ansiedade, Sachio é atingido no abdômen e vai ao chão. A batalha continua a ponto de deixar In cansada, levando Mayuko a ter uma chance de atacá-la. Antes que ela pudesse atingi-la, uma arqueira mascarada aparece, que ao esticar seu arco, leva um tiro de Yuri, que a faz cair do prédio. Yuri revela que já estava esperando aquele ataque, pois seu irmão havia a orientado que havia uma possibilidade de Kazuma controlar mais de um mascarado. No prédio ao lado, vemos Shinzaki, que se preocupa que mais pessoas poderiam se ferir. Vemos então Kazuma em um momento de medo, e dizendo gostar daquele mundo, aponta uma arma em direção de Yuri e Mayuko, que rebate apontando sua arma também. O Sniper explica para Shinzaki que ela tem que deixar de possuir a mentalidade inocente, pois estava desarmada e não poderia fazer nada a respeito, caso antes não refletisse melhor no que era capaz de fazer. A garota se anima ao ouvir a preocupação do Sniper, e pega o celular e diz que irá mandar um aviso. Com o celular e as mãos levantadas, ela faz uma reação no prédio mais alto daquele reino, que instantes depois faz com que um prédio, que ela tirou uma foto, seja totalmente destruído. Logo depois, vemos Kazuma perplexo, e pensando que tudo aquilo era obra de Yuri. Ao perceber que poderia tomar vantagem de tudo aquilo, ela simula ser uma menina snob, e faz com que Ain e Kazuma se ajoelhem. Ela rapidamente pede para que cuidem de Sachio, que estava caído no chão até agora. Voltando no Sniper e Shinzaki, eles recebem a visita de um mascarado que lhes traz comida. De uma forma misteriosa, ele fala que o melhor é alguém próximo de Deus se tornar um Deus completo, pois assim tudo terminará. Ele conclui dizendo que só pode haver um Deus completo. Shinzaki se determina
determina ser uma deusa completa, para acabar pacificamente com tudo aquilo. Passamos para uma mulher sendo atacada por 2 mascarados, que logo em seguida é salvo por um mascarado com um chapéu chinês. Rika e um companheiro aparecem. Uma ligação é feita para o mascarado, que repassa o telefone para ele. A pessoa revela ser Hikuya Yoshida, que é alguém próximo de Deus e que está controlando o homem que está ao lado dele. Rika pergunta com quem ele conseguiu aqueles poderes, e ele então explica não se lembrar muito, mas que encontrou uma caixa e dentro dela havia uma máscara sem boca. Sem saber de nada, ele olhou para o interior dela e algo foi implantado em seu cérebro, o fazendo possuir essas habilidades. Ele completa dizendo não saber o que é se tornar um deus completo, mas deduz ser algo como ter todos os seus desejos concedidos. Rika pondera sobre as diversas emoções que as máscaras possuíam, e na sequência, vemos um homem em uma mesa e próximo dele está uma mascarada e um mordomo. De volta para Yuri, vemos ela no telefone com seu irmão, e após um momento, Mayuko, que está próxima dali, tem uma alucinação de si mesma com a máscara, dizendo que a garota não poderia manter aquele estado de sem definição por muito tempo. Ela volta à realidade quando Yuri se aproxima e a acalma. Mayuko então se pergunta se aquilo não havia passado de um sonho, e logo sua amiga a chama para se sentarem em um banco. Em seguida, Yuri relata o encontro que terá com seu irmão no prédio de Yoshida. Então Mayuko lembra-se de estar esquecendo de Sachio. Logo vemos Tanabe em uma cama, e Yuri conversando com Kazuma, ordenando que continue cuidando dele corretamente. Ele com medo concorda e pouco depois, Ain espirra e por isso retira sua própria máscara, deixando Yuri perplexa com essa possibilidade. Já do lado de fora, Mayuko explica que se a máscara permitisse, seria possível retirá-la por um tempo. Então se assusta, se questionando como sabia daquilo. Em sequência, elas ouvem um grito estranho e decidem ir até lá investigar. No caminho, Mayuko passa a ver novamente ela mesma mascarada, e por um momento se abala, mas logo é sustentada por Yuri, que pergunta se está tudo bem. Mayuko confirma que sim, então reflete sobre precisar manter o controle de sua mente e vontades, custe o que custar. Chegando ao destino, as garotas encontram uma biblioteca e são surpreendidas por uma figura ensanguentada, com um taco de beisebol e um corpo em suas mãos. Mayuko rapidamente vai ao encontro do mascarado, que arremessa o corpo e a ataca. Porém, rapidamente a menina desliza no chão, evitando o golpe. Com determinação, ela corre e desfere um golpe rápido com a faca, mas erra, e acaba sendo atingida em cheio e jogada longe pelo mascarado. Então, Yuri atira e o homem se esconde. Logo, ela ouve um tiro que é refletido, atingindo em cheio o homem escondido. Ao refletir no som e no jeito de atirar, deduz se tratar do sniper mascarado, atirando em seguida na direção dele. Ela se aproxima de Mayuko, que se mostra consciente se levantando, e ambas correm para as escadas. Logo vemos Kuon e o sniper, que revela não ter intenção em machucar as garotas, pois Yuri fica viva. E isso era oportuno para os objetivos dele também. Isso acaba despertando uma curiosidade em Kuon, que logo é cortada pelo homem, que diz que aquele assunto não a interessava. Irritada, a menina o confronta, fazendo o homem ceder. Agora em uma mesa, o sniper comenta que sua memória antiga era estar perseguindo humanos, até que no terraço de um prédio encontrou Rika, que mostrou conhecê-lo. O mascarado, por estar sob controle do comando, o enfrentou, e rapidamente Rika tentou tirar sua máscara, forçando o sniper a fugir. Enquanto com uma lágrima nos olhos, o garoto saiu dali, deixando cair uma foto da sua irmã. O homem então deduziu que eles eram amigos muito próximos, e que precisava reencontrá-lo para confirmar isso. Shinzaki chora com a história, e isso faz o sniper se questionar o porquê pôs a máscara. Logo, se lembrando que alguém havia colocado em seu rosto. Nas lembranças, ele está ajoelhado diante de uma militar mascarada, junto de um musculoso com sua sunga. O sniper se impressiona por ela falar, e ela explica que seu cumprimento de onda com um próximo de Deus combinava tanto, que ela até voltou a falar. A moça lhe questiona de forma sádica sobre como acessar o sistema do canhão elétrico, mas ao compreender que ele não sabia de nada, ela elogia seu estilo, lhe dando uma sniper e forçando o cara a utilizar a máscara. Voltando à mesa, Shinzaki com medo reafirma que há pessoas desejando o caos, e o canhão elétrico é a arma para esse objetivo. Em outro prédio, vemos a militar mascarada alegando que somente uma pessoa poderá se tornar um deus completo, e rindo, se perguntando quem ativou o canhão elétrico. De volta à ponte, Mayuko reflete sobre a possibilidade de estar quase cedendo ao controle da máscara. Após isso, vemos ambas em um corredor até que Mayuko cai no chão, consciente, porém imobilizada. Yuri fica preocupada com a amiga, porém logo é atacada por um mascarado, mas prontamente atira, o derrubando. Em estado de muita tristeza, Mayuko revela estar perdendo a vontade própria, e que logo poderia estar se tornando uma marionete, acrescentando que queria estar perto de Yuri, mas por sua máscara ter quebrado, as ordens que eram lhe impostas agora era de que terminasse com a sua vida. Ela se levanta e ao se aproximar da ponte, olha para Yuri sorrindo e agradecendo por tudo, mas antes que pudesse fazer algo, é impedida por Yuri. Nesse momento, Mayuko cede, sendo controlada pela máscara, enquanto pede desculpas. Após gritos desesperados de Yuri, o comando da máscara é abalado,
dizendo que irá entrar em modo de hibernação, fazendo Mayuko cair inconsciente. No mesmo instante, aparece uma mascarada vestida de croupier, que são aquelas pessoas que dirigem as apostas em cassinos. A mulher logo manda ela se acalmar, pois sua máscara não havia ativado o comando para acabar com a menina. Yuri então pede ajuda, e a mulher comenta ter recebido a permissão do comando, lhe contando que a hibernação é a última ação tomada para falhas no sistema, e que para salvar sua amiga, era necessário tornar-se alguém próximo de Deus. Ela conclui contando a localização da máscara que faria isso, alertando também dos perigos envolvendo aquela decisão. Yuri então deixa Mayuko em uma cama e vai ao encontro do seu objetivo. Do outro lado, vemos Shinzaki e o Sniper, que ao entrar no prédio, acabam escutando um gemido, encontrando Mayuko em uma cama. Kwon se enche de empatia e tenta uma manobra arriscada, usando seus poderes como uma próxima de Deus para libertá-la do controle da máscara. Logo, em uma projeção astral, a menina surge dentro da mente de Mayuko, mas logo é atacada pela entidade mascarada da garota. Shinzaki contra-ataca, usando da autoridade que lhe foi concedida por ser uma próxima de Deus, e ordena que seja devolvida a autonomia da mente de Mayuko. Shinzaki então desperta e se embaraça por estar nos braços do Sniper. Em outro prédio, Yuri está subindo para o topo, quando vê um mascarado e se lembra de ter deixado sua arma para trás, por isso se apressa, chegando rapidamente ao terraço. Porém, logo é segurada pelo mascarado, que a ameaça com uma seringa envenenada. Após se debater, ela enfim consegue escapar, avistando uma caixa onde a mascarada diz que ela encontraria a máscara sem boca. Yuri corre e antes de ser pega, olha rapidamente para o interior da máscara, e logo se encontra em um espaço astral, onde é recebida por uma cabeça dizendo ativar uma sequência de emergência, instalando o ataque primeiro. De volta à realidade, ela é atacada pelo mascarado, porém percebe estar tudo em câmera lenta, desviando facilmente dos golpes. Logo sua máscara manda recolocá-la para poder instalar o restante das habilidades, mas não antes de eliminar seu inimigo. Depois de derrotá-lo, Yuri coloca novamente a máscara e é lançada para o espaço astral. Logo em seguida, surge uma cabeça fragmentada, lhe explicando que aquele lugar é um mundo dentro do seu cérebro, e que ela era um programa de suporte, acrescentando que o processo de instalação havia iniciado, e que nos próximos 4 minutos poderia lhe responder qualquer dúvida. A cabeça então explica que através de um programa será lhe concedido o uso de várias habilidades, mas que elas estariam adormecidas e para usá-las teria que ir recuperando sozinha, e que também dependiam da compatibilidade de Yuri com elas. O suporte termina dizendo que a habilidade de interferência cerebral é uma habilidade básica, e por isso Yuri estaria pronto para ajudar Mayuko, e lhe pede para dar o seu melhor, para se tornar um deus completo. Ao retornar à realidade, Yuri vê em seus pés a máscara destruída, e reflete sobre não perceber nada diferente nos seus sentidos, mas que sabia que havia algo. Passamos então para o monge mascarado, atacando o inimigo enquanto é observado pelo grupo de Irika, que fica feliz por ter vantagem de tê-lo como aliado. Em seguida, vemos a militar mascarada visualizando as fotos do grupo em um tablet, se perguntando se Irika era o usuário do canhão. Logo, chega o mascarado de sunga, que está com um homem suspenso no ar. Ele o joga aos pés da mulher, que diz estar sem máscaras no momento, por isso sem misericórdia, pisa fortemente em sua face e logo após, revela ao nadador que os reforços para a batalha estavam a caminho. Voltamos a Yuri, que está saindo do local, quando é interrompida por uma ligação que revela ser de sua amiga. Yuri revela ter saído atrás de uma solução para ajudá-la, e isso deixa Mayuko feliz, que diz para sua amiga não se preocupar mais, pois foi salva por uma outra próxima de Deus. Logo, a loira deduz que Yuri deveria ter ficado com raiva, por ter se esforçado à toa, mas sua amiga a acalma, dizendo que ela estava bem, e isso era tudo que importava. Após isso, ela olha friamente para Shinzaki, que se esconde atrás do Sniper. Mayuko então agradece, e diz que para eles ganharem sua confiança, deveria haver mais explicações. Voltamos a Yuri, que diz ser a oportunidade perfeita, agora que possui a habilidade da máscara, o poder de Mayuko e mais um próximo de Deus como aliado. Ela aproveita a altura do local para confirmar a posição do prédio onde iria encontrar com seu irmão. Enquanto isso, vemos que o grupo de Irika finalmente avistou o Rikuya Yoshida, o próximo de Deus que controla o monge. E então ficam felizes por terem mais um forte aliado para ajudar. Não longe dali, vemos a militar mascarada e próximo dela, um tenista mascarado com uma granada na mão, que usa sua raquete para jogá-la no prédio onde estava o grupo de Irika. Ao tocar no chão, a granada revela ser gás lacrimogênio, que deixa todos com os olhos e pele ardendo. Enquanto isso, a mulher comenta que a missão principal deles era transformar os humanos em mascarados, e por isso decide atacar primeiro o monge. Logo, ela nos apresenta o alabarda mascarado, que possui uma enorme lança, tendo alcance para atacar de fora do gás. Ele tenta atacar o monge, mas antes que o atingisse, é interceptado pelo martelo de Irika, que revela estar usando óculos de proteção. Mesmo sofrendo com os efeitos do gás, ele manda seus amigos fugirem, enquanto ele fica no local ganhando tempo. Nesse momento, um homem pede desculpas e foge por uma ponte, prezando a segurança de sua filha. Haruka pede para o seu pai que pudesse voltar para ajudar Irika, mas logo são surpreendidos com uma figura que salta sobre eles. De volta a Irika, o mascarado inicia sua primeira investida, que é defendida com o cabo do martelo.
porém o cabo acaba se partindo, forçando-o a agarrar a ponta da lança. O alabarda pressiona a lança contra o garoto, mas logo é surpreendido com um ataque cortante no pescoço e cai no chão. Então nos é revelado dois aliados mascarados, ambos sendo controlados por Rikuya. Vemos também o grupo de Erika se recuperando e retornando à ação. Em seguida passamos para o Sniper, dizendo não se lembrar do nome Erika Honjo. Mayuko então lhe oferece o telefone para ligar para ele, mas o Sniper sem jeito diz que quer esperar o momento em que se encontrarem novamente. De volta à luta, vemos a mascarada militar no telefone, que sem sua máscara revela ser uma bela mulher. Ela revela que levou um puxão de orelha do próximo de Deus que a controlava, por subestimar demais Erika. Por isso, ela ordena que o mascarado com uma furadeira, juntamente com Endol, uma colegial e Bokuto, um velho mestre em espadas, acabem com o grupo de Erika. Em outro prédio, Rikuya fica surpreso, se questionando quantos mascarados aquele próximo de Deus podia controlar. Nesse momento, vemos Erika perdendo a consciência, por causa da perda de sangue excessiva. Por isso cai ao chão, se lembrando de sua irmãzinha, e de um homem misterioso. Se inicia uma batalha intensa contra os mascarados, com os aliados de Erika derrotando todos eles. Porém, logo o nadador mascarado aparece, e ao ser confrontado pelo monge, lhe dá um forte soco, derrubando-o, dando a chance apenas do homem ordenar que Saito fugisse, antes de ser finalizado. Após isso, o homem pega Erika e sai dali correndo, levando ele em suas costas. Com isso, a militar mascarada diz ter conseguido cumprir as ordens de seu controlador, que seria pegar humanos qualificados e levá-los até a presença dele. Porém, por um momento ela questiona se Erika realmente tinha todo aquele valor, mas logo toma um choque, se recordando de sua fidelidade pelo próximo de Deus. Em seguida, vemos Yuri receber uma ligação, e ao atender é avisada sobre a captura de seu irmão, e com raiva quebra o aparelho, sendo consumida por uma fúria gigantesca, mas logo ela se abala e fica novamente sem ação, pensando no quanto queria ver seu irmão, até que ela se motiva ao refletir sobre o assunto, e sai determinada a revê-lo. Enquanto isso, Mayuko está com Kuon e o Sniper, tentando ligar para Yuri, porém sem resposta. Sentindo que algo aconteceu, ela sai correndo desesperada em busca de sua amiga, e ao chegar em uma bifurcação de pontes, ela fica em dúvida de qual ir, e grita o nome de Yuri bem forte. Yuri escuta uma voz, mas ignora, determinada a ver seu irmão, até que ela se lembra de Mayuko, e chorando volta a si. Mayuko ouve o grito e rapidamente sai em direção da voz, quando de repente, em uma ponte, é surpreendida por um mascarado, que executa um disparo com um lança-granadas, que é interceptado pelo Sniper com um tiro. Ele então carrega sua arma, mira e atira no mascarado, mas um outro homem aparece refletindo o tiro, enquanto questiona se Kuon também era próxima de Deus. O Sniper deduz que eles são aliados da militar mascarada. O homem com lança-granadas se prepara para acertar Mayuko, porém logo é alvejado por tiros, que revelam ser de Yuri. Ela agradece sua amiga, pois só conseguiu se recompor graças ao chamado dela. Mayuko então se surpreende por Yuri ter chegado tão rápido, e por estar segurando agora uma pistola que antes era pesada para ela. Logo em seguida, o mascarado se levanta e novamente atira repetidamente, mas logo é interceptado por Yuri, que usa o seu poder de deixar o tempo mais lento e atira em todas as granadas, evitando o ataque. Todos ficam impressionados com o seu poder e percebem que ela virou uma próxima de Deus. Nesse momento, o Sniper finaliza o lançador de granadas, e Yuri, ao percebê-lo no local, fica apavorada, não sabendo que agora ele era um aliado. Um pouco depois, vemos o mascarado loiro deitado no chão, ligando para seu líder, e antes que pudesse dizer algo, é atingido por uma bala do Sniper, que se pendurou na janela de um dos edifícios para ficar em uma posição melhor. Ele quebra a janela onde estava e comenta sobre seu medo de altura. Yuri agora é questionado por Mayuko sobre suas habilidades, que abraça a garota e conta a ela o que ocorreu. Um pouco depois, Kuon se aproxima e após se apresentar, aperta a mão de Yuri, envolvendo as duas garotas com fortes raios e uma luz esverdeada. Kuon fala que isso é o que ocorre quando dois próximos de Deus têm contato direto. Em seguida, ela revela a mensagem do Sniper, que diz que se afastará por um tempo, já que Yuri ainda não possuía a habilidade de impedir ataques dos mascarados. Após o recado, Yuri pressiona a menina, falando para ela que seu objetivo é acabar com aquele reino pacificamente. Shinzaki revela ter as mesmas intenções. Mayuko, demonstrando ciúmes com a conversa, fala que não há tempo a perder ali. A seguir, em um prédio, vemos Rika e o nadador mascarado conversando, quando chegam em outro edifício e entram em uma sala, sendo recepcionados por Mamoru Aikawa, um outro próximo de Deus. Eles se sentam, e o rapaz explica que quer conseguir a paz eliminando os fracos e exaltando os fortes. E para isso se concluir, era necessário se tornar o deus completo daquele mundo. Aikawa oferece ao jovem uma proposta de união, mas Rika diz que apenas irá pensar no assunto. Mas logo é ameaçado por uma foice de cabo curto por uma mascarada atrás dele. Rika pergunta ao rapaz até quantos mascarados ele poderia controlar. Ele revela conseguir até 30, deixando Rika alerta e também escondendo suas intenções. Um pouco depois, eles vão para o heliporto no topo do prédio, e Aikawa é questionado pelo jovem se ele aguardava ali o helicóptero para fugir, mas ele revela que na verdade a aeronave serviria para alcançar a torre central, já que a mesma não tinha nenhuma ponte suspensa que ligava para ela, e que no final quem conseguisse
fosse feito se tornaria um deus completo. Enquanto isso, Yuri fala sobre o sequestro do seu irmão com suas amigas, quando de repente ouvem a aproximação do helicóptero, que sobrevoa o local onde elas estão, deixando Yuri pronta para atacar. Mas a aeronave se afasta e um pouco depois chega no heliporto de Aikawa. As portas são abertas, surgindo um militar de máscara com um rosto furioso, que apenas fala ainda não, e em seguida vai embora. Aikawa explica que aqueles são anjos da guarda e só existem para impedir o nascimento de Deus, e que por isso não se aproximavam de pessoas próximas de Deus, evitando assim de ocorrer o roubo do helicóptero. Então Aikawa liga para sua equipe no oeste e ordena que eles monitorem a ação e o local de pouso do helicóptero. Logo depois, aparecem dois enormes mascarados de estilo punk, e Aikawa se aproxima de Rika, dizendo que ele será interrogado, e pede que ele não seja inconveniente. Instantes depois, em um corredor, Aikawa se encontra com Kusakabe, e após usar seu busto como travesseiro, declara de forma firme que a guerra já começou, e que enviou a Pena Branca e diversos outros anjos superiores para atacar o inimigo. Passamos agora para o Sniper, que encontrando um smartphone, fica surpreso por não saber usá-lo. Ele então passa uma ponte e pensa sobre quem era antes da máscara, e lhe vem à memória de Rika conversando com ele, fazendo concluir que o garoto era por fim seu amigo. O mascarado então percebe a presença de um inimigo em um prédio vizinho, e recebe um tiro de rifle, mas acaba desviando. Prontamente ele mira e dispara contra uma mascarada de cabelos brancos, que também desvia da bala, deixando os dois ficarem por um momento mirando e avaliando um ao outro. A Pena Branca atira nas cordas da ponte, fazendo ela ceder e o Sniper correr para o outro lado, mas antes que caísse, fica pendurado no que restou da ponte. No mesmo momento, Yuri e as meninas ouvem os tiros, e ela rapidamente sobe para um lugar mais alto, e começa a procurar com um binóculo o Sniper, mas apenas encontra a mulher de cabelos brancos. Shinzaki então pede para Yuri que confirme a localização exata, pois tinha um plano. O Sniper, pendurado e prestes a morrer, lembra de uma promessa que fez com Rika de viver da maneira mais legal possível, e faz uma pose com estilo que é visto pela luneta do rifle da Pena Branca, que olha para ele apontando para sua cabeça de forma confiante. No local onde as meninas estão, Yuri continua procurando o Sniper, então Shinzaki ativa a torre central com seus poderes, sendo visto por todos à distância. Segundos depois, Yuri visualiza a Pena Branca tendo seu rifle cortado ao meio por Ain, e quando Shinzaki compreende a situação, cancela a ativação da torre. A luta de Ain então começa, com ela sofrendo um forte chute que é bloqueado. A mulher então é surpreendida por um tiro do Sniper, e vendo-se em desvantagem, foge. Logo em seguida, Kazuma se encontra com Ain no terraço, e acaricia sua cabeça. Eles ouvem o tiro de Yuri que mostra a localização para se encontrarem. Pouco depois, eles se encontram com Tanabe e Uzuki, e revelam um ponto de encontro. Retornamos ao Sniper, que pelo celular fica sabendo do que ocorreu, e após isso desliga o aparelho, imaginando o que poderia ocorrer se Shinzaki fosse um alvo, e se repreendeu por pensar naquela preocupação. Passamos então para Aikawa, que ao telefone com a Pena Branca diz estar decepcionado com a falha que ocorreu em eliminar o Sniper. Ele termina a ligação e fala com seu mordomo Kijima que a ativação do prédio central confirma a posição do usuário do canhão, mas ele tem dúvida do porquê ele foi desativado sem ser acionado. Pensando no que fazer, mostra confiança com uma aura arrepiante, dizendo que não deixará ninguém se tornar um deus completo, e quando se acalma fala que vencerá custe o que custar. Voltamos às meninas, com Shinzaki sendo questionado por Yuri de como conseguiu ser imune ao ataque dos mascarados. Shinzaki então revela que foi algo inconsciente e não sabe como explicar. Elas então se vão, observadas por Mayuko, que após entrar em um dos prédios puxa Kuon para o banheiro, e lá pergunta à menina se ela gosta do Sniper, o que faz a garota ficar corada e nervosa. Logo em seguida pergunta sobre o canhão, e Shinzaki, confirmando seus poderes, faz Mayuko compreender que ela se tornará um alvo, caso o inimigo saiba daquilo. Elas ouvem um disparo vindo do corredor, e chegando lá, Yuri está sendo arremessada, mas logo se recupera e aponta a arma para um mascarado lutador de sumô. Mayuko se junta com sua amiga e conseguem finalizá-lo. Shinzaki vê tudo aquilo e se admira da coragem das meninas. O Sniper então surge do nada, fazendo Yuri correr para o banheiro. Ele acha graça da situação, mas conta a Shinzaki que tem consideração pela menina, pelo fato da mesma ter passado por diversas dificuldades e conseguindo superar tudo aquilo. O mascarado então entrega 2 bolsas e o celular que encontrou. Enquanto isso, Aikawa e seu mordomo confirmam a localização do grupo, enquanto Kazuma passa uma ponte em direção ao ponto de encontro. Yuri, se encontrando com o doutor, continua atuando como uma outra pessoa, e apertando a mão do rapaz, confirma novamente os raios que se produzem no encontro de 2 próximos de Deus. Yuri então pergunta sobre a criança, que assustada se esconde. Kazuma fala que cuidou de suas feridas e que agora estava com ele. Yuri então conclui, pedindo que eles troquem informações. Passamos para Shinzaki, que questiona o Sniper se o inimigo ainda está forçando as pessoas a usarem máscara.
máscaras. O Sniper diz que a solução disso tudo seria saber a localização do inimigo e usar os poderes dela, mas a garota rebate essa afirmação, revelando que o irmão de Yuri foi raptado. Logo em seguida, Rika está em uma mesa sendo interrogado por Kusakabe, que ao relatar o que soube de Rika, usa um poder em seu olhar para descobrir se o que ele está falando é verdade. Ela então recebe uma ligação informando sobre o Sniper, deixando Rika inquieto. A bela moça percebe isso, e Rika revela que conhece o mascarado, mas não diz tudo o que sabe sobre ele. Sendo mais agressiva, ela agarra o braço do jovem e menciona que foi ela quem colocou a máscara no Sniper. Esperando outra reação, Rika sorri e bate sua testa contra o chão, falando confiante que o Sniper sozinho os derrotaria e colocar a máscara nele foi a pior escolha que fizeram. Logo em seguida, ele desmaia. Voltamos para o Sniper, que comentando sobre resgatar Rika, leva um choque na cabeça e se sentindo mal, diz que aquilo era um programa de hibernação, que elimina anjos defeituosos, e quando a hora chegasse, confiaria em Shinzaki para ajudá-lo. Passamos para Yuri e seu grupo, com Kazuma falando sobre a força e os perigos de alguém estar pretendendo matar aqueles próximos de Deus, e apela por ajuda para Yuri. Segundos depois, Mayuko recebe uma ligação de Shinzaki, pedindo que se encontrassem, avisando sobre a situação do Sniper. Logo depois, elas encontram Shinzaki, que pede a Yuri que entre em uma sala onde é recebida pelo Sniper, que está atrás de uma porta, e fala que ficará ali para não atacá-la. Yuri então lhe pede desculpa de como agiu até agora. Após uma resposta despreocupada, ele entrega a foto que carregava, revelando ser amigo de Rika e querendo saber se Yuri poderia saber de algo mais. Passamos então para Yoshida e seu grupo, que descobre por telefone onde o helicóptero pousou e decidem ir à noite em busca de Rika. No quarto, Yuri termina de fazer um chá e serve para o mascarado, que retira sua máscara para beber, pedindo em seguida que a menina veja seu rosto para saber se o conhece. Yuri, olhando diretamente para sua face, se espanta por ele ser muito bonito, mas confessa não conhecê-lo, mesmo possuindo uma cicatriz muito aparente no rosto. O Sniper recoloca a máscara, mas recebe um forte choque, e antes que desmaiasse, incentiva e conforta Yuri, e pede à menina que busque a localização do inimigo pelo celular que entregou para Shinzaki. Yuri pega o celular para ajudar o Sniper, depois ela pede o celular de Mayuko para ficar em contato com o grupo de Yoshida, e ao se aproximar da janela, ela não percebe estar sendo fotografada por um investigador mascarado, que está sob o comando de Aikawa. No quarto, Mayuko e Shinzaki tocam no Sniper e são levados para um campo aberto e ensolarado. E lá recebem a visita da versão mascarada de Mayuko, que explica que aquele lugar é uma lembrança em um sonho. Elas então saem em busca do programa da máscara, quando encontram a versão jovem do Sniper, que faz Shinzaki se esconder envergonhada com a visão de vê-lo daquela forma pequena. Ele então as leva até o programa, que está sentado em um banco, lendo para a versão criança de Rika. O jovem Sniper então chama Rika, que retribui chamando de Yu, trazendo mais uma memória de quem ele era. Shinzaki então vai à frente, enquanto é envolvida por uma aura brilhante e luminosa, fazendo a figura se levantar, e antes que pudesse fazer algo, ela dá uma ordem, envolvendo tudo com uma explosão de energia. Depois disso, Shinzaki fala para o mascarado que agora ele pode olhar para os humanos, pois ela fez desaparecer o comando de matar e causar desespero, mas alerta que o comando de se eliminar ainda continua intacto, forçando ele a ficar com a máscara por enquanto. Enquanto isso, Tanabe entrega uma pistola consertada para Yuri. Ela agradece e Uzuki pede para olhar a arma, demonstrando ter um certo conhecimento. Instantes depois, a garota escuta um grito de socorro e sai correndo para ajudar. Ao chegar ao local, descobre ser tarde demais, enxergando ali 4 mascarados e uma mulher finalizada no chão. Ela então dispara contra os mascarados, que se defendem atrás de um escudo, enquanto fazem passos de dança. O grupo então se espalha, e Yuri começa finalizando o que está com o escudo, sendo atacada logo em seguida de todas as direções, mas desviando de todos os golpes com suas habilidades, e facilmente finaliza todos. E atrás da porta, vemos que ela está sendo observada pelo misterioso investigador mascarado. De repente, Yuri se ajoelha cansada por lutar tanto. Logo em seguida, o investigador mascarado, pretendendo surpreender seu mestre, invade a sala onde Yuri está e começa a lançar facas em direção da menina, que tenta se esconder, mas é perseguida sem parar. O mascarado por um momento desaparece e reaparece, continuando seus arremessos, enquanto fala de Aikawa, e mesmo acabando seu estoque de facas, demonstra ter mais uma porção debaixo das roupas. De repente, ele é atingido por uma faca, revelando ser Mayuko, que rapidamente cai em cima dele e o imobiliza. A garota então agradece sua amiga, que menciona ter deixado o Sniper e Kuon descansando. Yuri então aponta a arma para o mascarado imobilizado e pede mais informações sobre Aikawa. O investigador começa a exaltar seu mestre e a declarar as mudanças sanguinárias que ele fará na humanidade. A jovem decide determinada que irá derrotar Aikawa, indo contra a todas aquelas ideias. O investigador fala que aquilo seria impossível, no entanto é apagado por um chute de Yuri. Passamos para Aikawa, que está escrevendo em um quadro, e anuncia que irá mandar para o ataque a Kusakabe, o nadador e o grande anjo, um poderoso mascarado que está sob seu controle. Enquanto isso, o Sniper desperta ao ouvir um barulho forte de trovão. Shinzaki está dormindo em seu colo, o deixando surpreso.
porém ele tira seu terno e cobre Kuon enquanto pensa como Rika está. Seguimos para Rika Honjo, que está deitado em uma cama sendo cutucado por Kusakabe, e depois de um tempo, vai à janela e olha um nadador mascarado massacrando inúmeras vítimas. Do lado de fora, ele está sendo observado pela mascarada com roupas chinesas, aliada de Yoshida. Kusakabe fica irritada com o surfista tomando atitude sem pensar, e logo pensa no triunfo de seu mestre, o Grande Anjo, e lhe vem uma memória de um mascarado musculoso, apontando um bastão ensanguentado para ela e Aikawa. Nas lembranças, ele é atacado, mas derrota facilmente seu agressor enquanto fala sobre justiça. Então Kusakabe nos revela que sua intolerância contra o mal é tão grande que desencadeia uma força devastadora, transformando ele em um anjo rebelde que vê todos como inimigos. O homem fala que ele é a justiça, até que Aikawa fica de frente com um anjo, e antes que recebesse uma pancada na cabeça, usa seus poderes para selar as habilidades do mascarado. De volta ao presente, chega no quarto um jovem franzino, com as mesmas roupas e máscara do Grande Anjo. No mesmo momento, a chinesa mascarada envia pelo celular a foto da localização do inimigo. Passamos para o sniper, que se mostra para Yuri e Mayuko, mencionando o sono de Kuon. Enquanto isso, Rika acorda recebendo a despedida do grupo de Kusakabe, que deixa o garoto sob os cuidados da serva mascarada. Agora, conversando com Yuri, o sniper prevê que Aikawa enviará uma pequena porção de mascarados para uma melhor estratégia. A garota então recebe fotos pelo celular do prédio onde está localizado seu irmão, enviados pelo grupo de Yoshida, deixando ela nervosa e animada. Com a saída do grupo de Kusakabe, todos eles são fotografados pela mascarada chinesa. As fotos logo chegam ao celular de Yuri, confirmando as previsões do sniper sobre a pequena quantidade que será enviada para atacá-los. Um pouco depois, o doutor e o Uzaki se aproximam e comentam sobre as frustradas tentativas de extrair informações do investigador mascarado, pela forte proteção que foi colocada pelo outro próximo de Deus que o controlava. Kazuma então comenta que ter contato com o poder de Aikawa lhe fez desbloquear uma nova habilidade, e pede para testar no sniper, que aceita e pedindo que olhe para seu dedo, ordena que ele fique parado, mas o mascarado levanta a mão parecendo que não houve efeito algum. Porém ele revela que tentou levantar ambas as mãos, mas por um segundo ficou imóvel, e declara que esse tempo é crucial para a vitória em uma batalha. Com a nova situação, Yuri resolve contar a verdade sobre todas as coisas. Logo depois, Shizaki desperta com o casaco do sniper, fazendo a menina apaixonada pressioná-lo em seu rosto, quando o mascarado surge na porta e lhe entrega uma tigela de comida. Ele esclarece para ela que a batalha logo começará, e em seus pensamentos manifesta admiração pela força da garota. Enquanto isso, o doutor está com seus amigos comendo pizza, enquanto avalia a história que Yuri lhe contou. Uzuki questiona sobre a decisão de ficar ao lado da garota, mas Kazuma revela que só pode cooperar com o melhor, deixando o garoto feliz por aquela decisão. Após uma completa preparação, todos se encontram no corredor, e o sniper declara que o canhão será o trunfo final. Passamos para Kusakabe, que é avistada pela luneta do rifle, e antes que lançasse uma granada, recebe um tiro de raspão seguido por um grito de Uzuki, chamando ela como sua mãe. Mesmo um pouco abalada com o chamado, ela lança as bombas de fumaça, enquanto o sniper perde visibilidade, pedindo ao garoto que conte mais sobre sua história. Logo em seguida, Yuri, Mayuko e Ain estão posicionados impedindo a passagem do mascarado franzino e o nadador. Em desespero, ele liga para seu mestre, e pelo telefone, ouve 7 palavras ditas por Aikawa, gerando a libertação de um poder devastador, que revela a verdadeira forma do Grande Anjo. Demonstrando ter pouco controle sobre o mascarado, Aikawa fala sobre sua suposta localização, dizendo estar no prédio logo à sua frente, e que para encontrá-lo teria que derrotar aquelas pessoas. Então o poderoso anjo dá uma pancada no chão enquanto salta sobre as garotas, e corre para o seu objetivo, fazendo Ain persegui-lo por se preocupar com a vida de Kazuma, fazendo Yuri pedir para Mayuko que vá ajudá-la, enquanto ela luta com o nadador mascarado. Seguimos então para Kusakabe, que parece estar debilitada, revelando ter ficado assim depois que ouviu a voz da criança. Passamos para o Grande Anjo, que começa a escalar o edifício, porém recebe um tiro do topo, mas segura o projétil com apenas 2 dedos, e logo em seguida quebra a janela e entra no interior do arranha-céu, continuando sua busca. No topo do prédio, o sniper percebe a manifestação de medo de Shinzaki, e a conforta prometendo que irá protegê-la. Em uma das salas, o poderoso mascarado come pedaços de pizza, quando de repente é atacado por Ain, que atinge apenas uma imagem residual, que em alta velocidade aparece atrás dela, fazendo a menina atacar diversas vezes, mas o Grande Anjo desvia de todos os golpes, e por fim quebra a espada de Ain. E antes que pudesse eliminá-la, Mayuko e Kazuma aparecem para ajudá-la. Kazuma então usa seu novo poder de paralisia, e no mesmo instante o Grande Anjo é atacado, mas resiste e escapa do golpe de Ain e Mayuko, pois ficou imóvel apenas por 0,8 segundos. O Grande Anjo, percebendo o perigo de ter o doutor ali perto, pega a bala que aparou com os dedos e a atira como um rifle, usando a força de um peteleco, atingindo em cheio o pescoço de Kazuma, fazendo Ain correr em sua direção e cobrir o sangramento do local atingido, e logo em seguida saindo da sala a pedido de Mayuko. Buscando agora uma solução
evolução, a garota conversa com a sua versão mascarada e pergunta o modo de derrotá-lo. Ela então responde ter uma possibilidade de aumentar as chances de vitória e inicia a ferramenta de desfragmentação e pede para que a menina ganhe tempo. Rapidamente, o anjo surge do seu lado e dá uma pancada no chão, fazendo a garota ser jogada na parede, enquanto fica momentaneamente surda por causa da onda de choque. Antes de fazer uma nova investida, o Sr. Tanabe aparece na porta do salão desafiando o mascarado, que reflete sobre sentir que o velho é parecido com ele. Mayuko aproveita para fugir dali apressadamente. Logo, ela recebe a informação de que faltavam 2 minutos para a ativação do novo modo. No esconderijo, a sua versão mascarada revela que a ferramenta apagará coisas desnecessárias de sua memória, para ter mais espaço para o poder de processamento. Mayuko fica receosa, mas logo seu clone revela que a coisa desnecessária seria ela mesma. Mayuko se sente chocada e no instante seguinte é envolvida em um corpo astral e se despede de sua projeção. Depois daquilo, Tanabe é derrotado e o mascarado vai até o corredor e olha a garota revestida com uma aura escarlate com intenso brilho e que rapidamente executa um ataque com um raio, seguido por uma sequência de golpes com faca. Passamos para Yuri e o mascarado de sunga, que ajusta seu óculos mergulhando na névoa e surgindo atrás de Yuri, que o acerta com uma forte cotovelada, estilhaçando sua máscara, dando a chance de Yuri finalizá-lo com um tiro. No terraço, o sniper discute a situação com Uzuki, que questiona se o mascarado realmente iria abandonar todos ali. Porém, o sniper diz que nunca faria isso. Então Uzuki se vira e fala que irá salvar todo mundo, pois sabe que aquilo é o certo a se fazer. Eles conversam enquanto o sniper ampara Shinzaki em seus braços. Voltamos a Mayuko, que já se sente desgastada com todo o combate, e manifesta seu desânimo pensando ter sido tudo em vão, pois o inimigo ainda permanecia de pé. Contudo, o grande anjo dá sinais de estar também ferido pela intensa batalha, o que traz esperanças para a mente da garota. Enquanto isso, Kuon, nos braços do sniper, tem imaginações fantasiosas e mais animada, imaginando seu casamento com ele. Em um momento já premeditado, Mayuko joga sua faca pela janela, e lembrando que deveria sinalizar no momento correto, se lança pela janela gritando bem alto, levando o sniper a falar a localização exata para Kuon, que agora revestida por uma aura brilhante e azulada, prepara o grande canhão da torre central, que em seguida dispara na direção exata que foi apontada por ele. No momento seguinte, vemos Kusakabe, que antes de ligar para seu mestre, é impedida por um tiro certeiro do sniper em seu celular, e vendo o garoto ao seu lado, fica confusa com algumas memórias e foge dali. Shinzaki, agora mais calma, pede ao grupo para irem confirmar a derrota do inimigo. Passamos para Mayuko, que se espanta ao ver o mascarado sair dos escombros, e ainda vivo dizer que se esquivou do projétil usando toda a sua força, mas que isso comprometeu a maioria de seus órgãos. Mesmo assim, ele se aproxima de Mayuko e, fraco, decide eliminá-la. Porém, percebe um ataque vindo de Yuri, que salta do andar de cima e bate em sua cabeça. Ela aponta sua arma e, antes que pudesse atirar no anjo, lhe é informado por um espectro em sua mente que seu comprimento de onda coincide com o do anjo à sua frente, desbloqueando assim a habilidade de controlar anjos. Escondido nas sombras, o investigador mascarado ouve sobre o sobrenome Honjo de Yuri, fazendo ele ligá-la a Rika, que possui o mesmo sobrenome. Enquanto isso, a menina está decidindo o que fazer com o anjo, e Tanabe aparece falando que aquele jovem não tinha más intenções, levando Yuri a largar suas armas e usando sua nova habilidade, selando o poder do mascarado, fazendo ele retornar à sua forma franzina de antes. Depois daquilo, o grupo de Yoshida recebe notícias sobre a vitória de Yuri, porém Kazuma foi o preço que pagaram pela intensa batalha. Ain, mesmo abalada, lembra das ordens finais de seu mestre, que dizia para continuar lutando ao lado de Yuri, o que faz a menina chorar pela confiança que ele colocou nela. Depois de tudo aquilo, vemos Rika receber uma ligação de Aikawa, que revela a ele ter descoberto sobre sua irmã, e mesmo tentando desviar do assunto, faz o rapaz ameaçá-la, deixando Rika irritado, desafiando ele a tentar derrotá-la. Em seguida, no topo de um edifício, Yuri juntamente com seus amigos demonstram estarem prontos para o que vier pela frente. Após o ending, vemos Rika e Aikawa em uma sala, onde o garoto recusa uma proposta oferecida para ele, o que faz o rapaz mostrar na tela de um celular com símbolos avermelhados. Fala galera, o que vocês acharam desse anime? Também queriam muito uma segunda temporada? E você achou as palavras escondidas no vídeo? Me contem nos comentários. E se um parasita alien tomasse conta da sua mão direita, o que você faria? Quer saber o que Shinichi irá fazer com a sua nova mão? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.